Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PaizãoCast. Galera, o papo de hoje é daqueles que mexem com a cabeça, com a nossa alma e com o nosso coração. Ela é voz potente, é vulnerabilidade corajosa, é resistência, é sensibilidade e, por que não dizer, charme. Com vocês, a mãe do Noah, essa mulher linda, espetacular, de uma voz potente, Thalia. Seja bem-vinda, meu amor. É uma honra te receber no PaizãoCast. Muito obrigada. Muito feliz também. Muito obrigada pelo convite. Muito bom te ver sempre. Eu tô feliz de ver você. Eu tô achando até bem mais... Tô mais bonita. Deu um glow up. Teve um glow up nesse período, tu achou? Teve. Muito obrigada. Agradecida. Pra gente começar o nosso papo, vamos falar da edição passada, da sua participação. Pelo que eu vi, você, na época, que eu lembro alguma coisa que parece que você entrou substituindo algum participante que teve algum problema, eu não sei o que foi. Conta isso aí pra gente. Então, de fato foi isso. Eu passei pelo processo seletivo, né, como qualquer outro participante. O processo é bem longo, né? Assim como o processo do BBB, afins, o processo é bem longo. Cadeira elétrica? Aquelas coisas que... Menos de um processo. Mas, sim, também. A maioria dos processos a gente também passa. E aí, quando foi chegando mais perto, eu fui me organizando, né? E eu me organizei de verdade. Então, eu vi que eu tava no meu trabalho e se eu ficasse, por exemplo, mais de um mês no programa, eu ia ser mandada embora por justa causa. E aí eu pensei, cara, quer saber? Eu vou fazer a maluca. Vou tentar e pedir demissão do meu trabalho, na época. E falei, é isso, vamos esperar pra ver se vai dar certo. Isso já tava bem próximo, assim, do mês do programa, né? Mas eles sempre explicam pra gente que sempre ainda é um processo seletivo. Até o último minuto é um processo seletivo. Porque é pra não te gerar nenhuma expectativa. Nenhuma expectativa, exatamente. Mas acaba gerando porque você fica naquela ansiedade, né? E assim, você se programa, né? Se você realmente quer estar ali dentro, você se planeja, você programa. Você entende que você precisa comprar roupa, ou que você precisa fazer alguns movimentos na sua vida pra se organizar, né? Caso aconteça. E eu fiz esses movimentos, assim, que eu acreditei naquele momento serem os melhores, né? E aí, cara, eu assisti muito podcast... Nossa, muito podcast de participantes, ex-BBBers. Para você ter uma base. Para ter uma base. Mas é totalmente diferente, porque o processo seletivo, além deles trocarem uma ideia com você, porque é alguma coisa que você fala que diferente... como eu posso falar? Tem que ter um toque diferente naquele perfil, entendeu? Sim, com certeza. Eles querem alguma coisa especial. Todo mundo tem. Com certeza. Você como entrou? Então, mas o processo, apesar de eu entender que era talvez, como dizer... eixos diferentes, né? E coisas que talvez fossem garantir a entrada daquele participante de uma forma diferente. O processo seletivo em si, eu imaginei que seria bem parecido pelo fato de ser um reality show. E ser um reality show de confinamento. E aí eu fiz as contas e falei assim, ó, nessa semana eu devo entrar em confinamento. Porque ninguém fala. Não fala. Você também teve aquela coisa do selfie... Fazer selfie de quê? Pra eles, então esquece. Olha só, Babigó! Tá vendo como é que o processo é diferente? É um processo onde eles vão trocar uma ideia, né? Eu não sei como é que... O meu processo é um. O teu pode ter sido outro. E é ligado à música, né? Você deve ter tocado ou cantado. Isso. Foi uma mistura do processo do Voices
com o processo de BBB. Porque Eu participei tem um do processo, né? eu participei do processo de Voices e também era muito parecido. E o do BBB, ele tem essa questão da cadeira elétrica, enfim, de outros processos que tem, que tem coisas que a gente pode falar, tem coisas que a gente não pode. Mas assim, no geral, o que se fala, eu imaginei que seria igual e realmente foi. E aí tava batendo as coisas e eu falei assim, cara, nessa semana, bem provavelmente que eu seja confinada. E aí eu me organizei. Eu fui pro brechó, comprei minhas roupinhas, fui fazer minha mala, daí fiquei toda organizada e esperei. E falei assim, cara, tem que ser hoje. Se não for hoje, não vai ser. E passou o tal do hoje. E eu falei, não vou ser chamada. E aí, passou... Você colocou uma data limite pra você. Na minha cabeça. Na tua cabeça. Exatamente, na minha cabeça. Eu fiz as contas na minha cabeça. E aí, falei, se não for hoje, não vai ser. E aí, no outro dia de manhã, eu cheguei, aí o Bruno... Thalia, para de ser maluca. Claro que vai ser, sim, vai ser, com certeza vai ser. Hoje eles vêm te buscar. Eu falei, não vem, Bruno, não vem. E eu fiquei, não vem, não vem. E no outro dia, começou a aparecer As chamadas? A chamada. Do programa, não dos participantes. Não, mas ia avisar os participantes daquele dia. Aí eu falei assim... Aí eu fui lá e mostrei pra ele. Eu falei assim, olha, eu realmente não fui chamada. Não, mas então, o que acontece? Você deve ter ficado em wait. Foi a galera que fica esperando. Não é segundo plano, tá? Você foi selecionada igual a todos os participantes. Sim. Só que alguns tiveram alguma coisa que agregou ao perfil. Sim. Tanto que você entrou como uma segunda opção, não por... não, com certeza, mas assim... O teu mérito, o teu talento, fazer sentido, nem nada. sim, entendeu? Com certeza. Você se sentiu inferior por causa disso? Então, eu já tinha aceitado, assim, realmente, que eu não ia participar. Então, toda a minha preparação psicológica que eu havia criado na minha cabeça, quando eu vi a galera passando na televisão, eu... assim, joguei fora. Peguei aquela pasta e joguei fora dos meus arquivos, dos meus pensamentos. E aí, foi no dia seguinte, eu falei assim, quer saber? Eu tô desempregada. O que eu vou fazer? Ah, você tinha pedido demissão. Eu tinha pedido demissão. E eu tinha pedido demissão organizada para poder, no período que eu fosse entrar no programa na minha cabeça em confinamento, eu já tivesse pego minha rescisão pra poder não ter problema, né? Do Bruno ter que tirar minha rescisão, enfim, não ter esse problema. E aí eu peguei e falei, tá, tô com um dinheirinho, vou pro shopping e vou assistir filme, vou pro cinema. E fui pro cinema. E tava bem bonita lá no cinema. E quando eu saí do cinema, tinha um monte de ligação no telefone. Fui assistir Deadpool e Wolverine. Aí um monte de ligação no telefone. Falei, gente, o que é isso aqui? Aí quando eu atendi, Thalia, aqui é da produção do Estrela da Casa. Você ainda quer participar? Aí eu, quê? Quero! Você tá onde? Eu, tô no Nova América! Então vai pra casa, corre logo. Aí eu, cara, mas assim... foi o quê? Alguém desistiu. Eu lembro que teve alguma coisa... E eu não sabia de nada que tinha acontecido. Eu não sabia não, isso foi no BBB, eu tô confundindo então, uma coisa com a outra. Ninguém desistiu. Então, isso não apareceu na TV? Não apareceu na TV. Tá. Isso foi uma loucura, assim, tipo, só simplesmente no outro dia, mais uma vez, um processo seletivo, passei pelo processo e fui, entrei em confinamento. E aí, eu realmente só fui entender o contexto todo quando eu saí do programa, do porquê que a menina que tava antes não tinha entrado. Mas até chegar no contexto, até eu sair do programa, eu passei 40, quase 50 dias da minha vida me sentindo uma falácia, uma impostora. Uma impostora, uma pessoa Sério? que não deveria estar Mas por quê, ali. cara? Porque eu acho que assim, a gente tem mazelas na nossa vida, né? E aí essas mazelas fazem a gente criar pensamentos com relação a nós mesmos. Você se diminuiu? É isso? Não, eu já era uma pessoa totalmente insegura. Eu sou uma pessoa insegura, mas eu já era uma pessoa totalmente insegura. Mas insegura em que sentido? Num sentido de... Cara, num sentido de autoestima, assim, de sempre precisar ser mais, sempre precisar me esforçar 5 vezes mais, porque eu acho que eu não tô o suficiente, não tô o suficiente. Olha, eu fui nas apresentações. E eu vi a tua apresentação. Lembra
Quando Olha lá, eu falei, produção. lembra quando eu falei, assim, de longe, eu fiz assim, ó. Ai, gente, eu fiquei Lembra louca. que você sempre teve do lado muito da Maiara. Foi. Sempre vocês estavam muito coladas, né? É. Né? Aí eu fiz assim, ó, pra você, pô, e fiz pra Maiara, porque eu adorei a apresentação de vocês, cara. Todo mundo ali tem talento. Pode acreditar, você tem um baita talento. Mas qual foi a tua sensação ao pisar na casa? Cara, foi loucura. Eu não caí a ficha, assim. Eu acho que essa adrenalina de ter entrado depois, de ter... Era como se eu tivesse... É como se eu tivesse sonhando. Sabe WandaVision, quando ela cria a vida dela na cabeça dela? Então, na minha percepção, assim, bem intrínseca dentro de mim, aquilo ali foi algo que eu desejei tanto, que virou realidade. Mas, assim, foi realidade de verdade, realmente, era real, eu tava vivendo aquilo. Mas eu não consegui curtir plenamente, eu fiquei em choque. Eu entrei na casa, eu tava em choque. Eu passei os dias em choque. Eu tava vivendo, mas eu sempre vivi em choque, porque aquilo ali era uma realização, pra mim, assim, muito absurda. Então foi uma sensação maluca, sabe? Foi uma sensação doida Eu sei demais. O que tu viveu. Você Deixa sabe? eu te falar uma coisa. Quando eu coloquei o pé na casa, a emoção foi tão grande que eu não consegui. E era muito difícil eu chorar. Era muito difícil. Eu não conseguia chorar. E naquele momento que eu pisei na casa, veio uma emoção tão grande que acho que aquele choro foi por todos os anos né? que eu, entendeu? Não senti aquela coisa de ver as lágrimas cair, entendeu? Mas foi muito legal e a sensação louca, né? indescritível. É indescritível. Você, como é que foi a tua convivência com a galera? Cara, eu acho que eu sempre eu ficava, né, pensando como é que eu ia ser lá dentro, eu ficava assim, tá, eu vou ser tranquila. E assim, cara, quando eu cheguei lá, eu tava no meu segundo dia, sei lá, de TPM, nossa, eu tava péssima. Tava péssima. E eu cheguei já nervosa, assim, cheguei muito nervosa, cheguei muito armada. Cheguei com muito medo, então eu acho que isso atrapalhou muito a minha convivência. O medo por quê? Medo pela minha insegurança. Como eu falei, né? A gente cria uma percepção de si mesmo. E a minha percepção era que eu não era suficiente. Que se eu fosse suficiente, eu tinha passado de primeira. Que a galera que tava lá era muito mais capaz do que eu. Então... ao mesmo tempo que eu tinha um olhar de admiração a todos, assim, ao mesmo tempo que eu tinha um olhar de admiração a todos, como se eu tivesse, caraca, vendo a galera acontecer, sabe? Tipo assim, que isso, que legal. Eu tinha uma insegurança do caramba. Então, eu acho que isso dificultou um pouco a minha convivência. Eu me senti inferior. Mas isso é algo que vai além da inferioridade. Eu acho que é algo... certo de algumas coisas que a gente carrega. De fato, se a gente for fazer uma pirâmide social da casa, tem algumas pessoas que vão ficar na base e algumas pessoas que vão ficar no topo. Isso por uma questão social, de construção mesmo, de construção social da nossa vida. Mas todos, né, são seres humanos iguais. Então, tá? Então... Alguns têm privilégios e outros não. Quando eu digo o privilégio, aqui fora, né? Que outros... Tem pessoas... Você, por exemplo, veio de comunidade. De uma família, de uma base humilde, né? Sim. Tem pessoas lá dentro que vieram de uma base já formada, que eu digo numa posição mais confortável que a sua. Isso te atrapalhou em algum momento? Isso com certeza atrapalha... Não me atrapalha. Na verdade... Mexe um pouco. Na verdade, isso não me atrapalha. Isso... A verdade é que quando a gente vai falar sobre meritocracia real, né? Ninguém colocou um peso na minha perna, em teoria, na corrida.
Simplesmente, eu tava, como eu falo na minha música, eu tava 20 passos atrás. Entendeu? É isso. Eu tenho a mesma perna, eu tenho a mesma capacidade. E talento, tá? E talento. O teu talento é indiscutível, tá? É que brasileiro às vezes vota mal. Não. Escolhe mal. Não, eu não acho que vota mal nem escolhe mal, né? Talvez nesse sentido, assim. Por exemplo, eu falo mesmo, assim, o ganhador do programa não é uma pessoa que eu tenho afinco, não é uma pessoa que eu tenho afeto real. Mas eu nunca diminuí o talento dele. E aqui fora também não. Quando as pessoas falam assim, e tal pessoa ganhou e tal, eu tava torcendo por você e tal pessoa ganhou. Mas nem era tão bom assim. E eu, na real, eu falo assim, nossa, você tá muito enganado. Ele é muito bom e muito bom mesmo. Assim, pro gênero dele, pro que ele faz, ele é muito bom. Mas é sobre a questão, voltando, né? A questão de como você se sente. Como você se sente, como você está, são coisas que são análogas, são parecidas. Eu estava numa situação de uma pessoa que nunca estudou a música, que não teve impulsionadores, né? Nem pessoas que investiram na minha carreira. Entendi. Tive pouquíssimo tempo de estúdio. Aprendi a cantar muito no estúdio, no Estrela da Casa, por exemplo. Foi o maior tempo que eu passei dentro de um estúdio, foi pro Estrela da Casa. Então, até nossas gravações, pré-gravações, ali já há uma diferença, mas não uma diferença com relação a talento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é uma diferença com relação a saberes mesmo, a como você saber usar o microfone, a como tocar um instrumento, a como valorizar a sua arte, como a se valorizar. Porque quando você tem conhecimento de qual é o valor de um artista e de qual é a importância dele dentro da sociedade, entendeu? Nossa, tô me arrepiando, cara. É totalmente diferente. Um exemplo. Eu sei que tem pessoas ali que os pais, por exemplo, não aprovavam estar no ambiente da música, por exemplo. Porque é uma escolha que às vezes o pai impõe. Não, você vai ser médico, vai ser isso aqui. Isso é coisa que é muito do passado. Isso, né? Mas assim, ainda assim porque realmente a arte no Brasil, ela não é valorizada. Ela não é valorizada. Você acha? Eu acho. A arte no Brasil, ela não é valorizada. A arte no Brasil, ela é necessária. Porque, assim, o Brasil, ele é um país artístico. A gente importa... muita cultura, né? A gente importa culturas absurdas. O nosso país é um país com muitos países dentro e a gente tem uma cultura de brasilidade que é copiada por todos. A gente tem o turismo, a gente tem o carnaval. Então, é claro que o Brasil precisa de arte. O Brasil produz arte mesmo sem produzir. O Brasil é arte. Agora, qual é o valor dessa arte? Quanto custa essa arte? Você me entende? Entendi, Quanto custa um prato de comida? Entendi. Sabe? Quanto custa? É a velha história da formiga e da cigarra. Você entendeu? Ao mesmo tempo que a cigarra tá lá cantando, a formiga tá trabalhando, e a formiga tá, mas a cigarra só tá cantando, essa cigarra só canta, não tá fazendo nada. Quando, na verdade, a cigarra tá cantando pra ela trabalhar, entendeu? É a cigarra que tá no Spotify da formiga, no radinho da formiga. E o Brasil, ele não valoriza o artista monetariamente, nem socialmente falando. Então, assim, é muito fácil um artista... É muito difícil um artista chegar lá em cima, é muito fácil um artista cair lá de cima. Então, assim, com relação a essa pré-estrutura que as pessoas chegaram dentro da Estrela da Casa, isso dava uma insegurança na gente, mas não uma insegurança no sentido de que, tipo assim, eles estavam atrapalhando a gente. Nunca. Mas você acha que eles tinham uma vantagem? Com certeza. Isso ainda... Mas você pode ter certeza que a maioria ali não tinha estudado música. Vem pelo próprio talento. Então, eu discordo, na verdade. Tem gente ali, a maioria era... Eu discordo. Na verdade, assim, eu falo isso tanto por bastidores, tanto por pessoas que eu conheço, que são meus colegas que já trabalhavam com estúdio, colegas que eram compositores para outros artistas, colegas que sabem tocar instrumento. Até as pessoas de maior vulnerabilidade dentro do programa, por exemplo, já tinha pegado no instrumento, já tinha tido uma aula de violão, no mínimo que fosse. Então, assim, isso também diferencia. Tem pessoas lá dentro que tiveram aula de canto com coaches vocais de artistas internacionais. Caraca, então... Entendeu? Agora vamos mudar de assunto. Você teve rejeição lá dentro?
Você se sentiu rejeitada em algum Não, momento? na verdade não. Eu acho que eu fui muito bem acolhida, inclusive. Eu criei uma família lá dentro, né? A gente criou o nosso quartinho ali, o nosso refúgio. Eu acho que isso também foi uma forma da gente conseguir se impulsionar, aumentar nossa autoestima também, né? Até mesmo as pessoas falam que, porque assim, tudo se envolve essas questões e tal, mas a gente se reconhece, a gente acaba se reconhecendo, né, nas nossas culturas parecidas, nossa forma de falar, nas nossas formas de brincar. E o quarto laranja, ele se familiarizou. Então eu acho que eu tive um acolhimento muito grande lá dentro, até pelo quarto azul. Assim. Porque dentro de um reality onde tem confinamento, se você pegar todos, tem sempre uma divisão. E, Papito, acabei, né? Mas voltando àquele assunto, para poder não ficar mal entendido, né? Com relação às pessoas do programa. Eu não acredito que eles tinham... Como dizer, eu não estava abalada pelo saber deles, compreende? Eu não estava abalada pelo saber deles. Mas eles, de fato, tinham, sim, passos à frente de uma galera. Então, assim, não é sobre eles Entendi. Você compreende? Não é necessariamente sobre eles terem privilégios ou não. Eles têm privilégios, sim, mas o saber... Né? E a falta do conhecimento e da falta de onde você partiu, sabe? De lá, sabe? A falta que tem lá de onde você partiu te interfere. A gente fala isso numa estrutura de tudo, de tudo mesmo, assim. Quando a gente fala sobre meritocracia, no geral, não é que a gente quer que as pessoas brancas deixem de ter privilégios, não é que a gente quer que as pessoas ricas deixem enfim, de ter uma vida saudável e confortável. É que, na verdade, a gente quer que a base também tenha acesso a uma educação de qualidade, a oportunidades. Então, assim, tem uma galera ali dentro, ô Papito, que eu considero que pessoas que eram, inclusive, próximas de mim, mas que não entendem e têm uma realidade diferente, sim, e precisam dar a cara a tapa de entender que para pessoas que vieram de uma realidade diferente e inferior, sim, sabe? Não inferior num sentido de que eu sou pior, mas no sentido de realidade, de onde você partiu, realmente vai ser mais difícil. E aí, você precisa usar sua voz para poder contextualizar aquilo e falar realmente, sabe? Não querer criar mais um debate sobre mas você tem talento, você consegue. Claro! É claro que eu tenho talento. É claro que eu tenho talento, sabe? Isso é óbvio. Eu tenho talento, tem uma galera da minha favela que tem talento, tem gente que canta mais do que eu dentro da minha favela que tem talento. Mas como que a gente chega lá? Você entende? Como que a gente chega lá? Como que a gente se comunica? Porque a comunicação, o saber, sabe? Ele te leva... Quem tem boca vai a Roma, Papito. E você tem gente mostrando, conquistando. Exatamente. E tem gente que não tem essa oportunidade de ter boca, de ter conhecimento. Tem gente que se surpreende pelo fato de eu saber falar bem e me comunicar bem. Você fala muito bem, você fala muito bem. E isso é muito bom. E isso, Papito, isso é um esforço da minha mãe, da minha família. E uma sorte que eu tive. Eu sempre costumo falar isso. Esses dias, eu tava vendo um negócio do Silvio Santos, assim, uma bobeira. Que ele tinha falado assim, o nego fala que isso aqui é só esforço, não sei o quê. Foi sorte mesmo, também foi sorte. Muito e assim, também, né? Muito trabalho. Mas a gente também tem sorte de encontrar pessoas que valorizem a nossa trajetória e nos dê armamento. Qual é o nosso armamento? O armamento que eu tive na época, nas minhas épocas, há muito tempo atrás, foi uma moça da igreja que resolveu me ajudar a aprender melisma, sabe? Foi a minha mãe que me levava na feirinha. É um tipo de... É uma técnica vocal, sabe? Né? Tipo... sabe? Diferenciar um melisma, uma pongeatura, sabe? São pessoas que aparecem no nosso caminho. Sabe, cara, coisas que Com eu não certeza. sei. Então,
É com o seu talento, com o seu esforço, que você tem que mostrar para essa galera que tem mais condições que você tem que mostrar que você vai vencer. Com certeza. Que você pode vencer com pouco recurso ou com muito recurso. Entendeu? Mas uma hora chega. Tem músicos que levam anos. E é assim. Com certeza. Ó, eu entrevistei uma pessoa no nosso primeiro episódio, que foi o Sapuca. Uhum. Ele é um cara que veio do Maranhão tentar sorte aqui com 30 anos. E o cara já tá. E o cara manda bem pra caramba. E o cara já fez participação com o Samba da Mangueira, tá gravando o pagode que ele cantou pra gente aqui no nosso podcast. E você vai fazer a mesma coisa, daqui a pouco tu tá numa casa de show aí, cara. Axé com você certeza. Já tá fazendo seus trabalhos? Axé com certeza. Eu não consigo reclamar tanto das minhas conquistas, porque graças a Deus eu tenho conquistado muita coisa. E é isso, o processo realmente. O processo é lento e é mais demorado e realmente é bem mais cansativo. A gente consegue, sabe? Mas eu acho que quando eu falo sobre acessibilidade à cultura, a saber, a conhecimento, é justamente para que o nosso amigo de 30 anos, sabe? Não precise ter que chegar até os 30, até os 40, até os 50 dele para conseguir. Claro. Mas que, de repente, se ele tivesse um conhecimento, uma ajuda, um impulsionamento, uma rede que ajudasse ele, talvez com 25 ele tinha conseguido. Você entende? E é isso. E a gente vai conseguir, Papito. Olha só, se você parar para perceber, muita gente que faz entretenimento, tanto da música, quanto do futebol, quanto de qualquer arte. Muita gente veio, principalmente do futebol e da música, tá? Sim. Veio de classe bem humilde, entendeu? A gente pega exemplos aí no futebol, muito. Na música, né? Tem gente que, claro, vem de uma base já bem consolidada, que faz curso. Ó, eu fiz curso de música há um tempo atrás. Uhum. Que eu fiquei até surpreso quando o cara falou para mim que muitos pagodeiros e muitos músicos que se consideram músicos, que já são profissionais da noite, que já fazem shows, que vão para lá para aprender a música, aprender a harmonia, entendeu? Todas as técnicas de instrumento. Mas é isso. O conhecimento ele não pode parar. Assim. Mas aí é aquele lance é a oportunidade que, de repente, você ainda não teve mais. Aos poucos você vai galgando. Com certeza. E a gente com certeza cria as nossas oportunidades, sabe, Papito? Eu acredito muito nisso. A gente também cria as nossas oportunidades. E eu também acho que quando uma pessoa, ela chega lá em cima, uma pessoa da perifa, alguém que, sei lá, uma pessoa da perifa, um PCD, sabe? Uma pessoa que vem de uma história de minoria, de uma história de enfim, né? Que tá ali na base da pirâmide, ela tem que ser muito, muito, muito boa. É isso, eu acredito muito nisso. A pessoa tem que ser muito boa. E quando a gente fala nisso, é por isso. E eu acho que aí eu venho lá do início, onde eu falo que essa pressão que eu sinto de ter que ser boa pra caramba, é porque eu sei... que você é boa. E eu sei que dá pra eu chegar lá, e eu sei que eu só vou chegar lá se eu for muito boa. Então, é um impulsionador cruel? Sim. Mas é o que dá certo pra gente. Então... resumindo, para não ficar nada realmente esclarecido, eu não me acho inferior a ninguém. Não deve se achar não me acho inferior. Na verdade, eu sou muito grata a tudo que eu vivi e a todas as coisas que eu conquistei até hoje, apesar de. E com relação aos outros participantes, eu acho que tudo que eles conquistaram até hoje, com certeza foi mérito deles. Mesmo com uma ajuda ou não, foi mérito de todos, sabe? Mas eu acredito que a gente precisa realmente, e que é importante a gente pautar isso aqui em outros espaços, a gente fala sobre essa diferença que há
E como que a gente pode combater ela, sabe? Como que a gente combate essa diferença? É a gente calando o discurso e a conversa sobre isso. É uma conversa que incomoda? É uma conversa incômoda pra caramba. Porque quando a gente toca num calo, quando a gente mostra uma ferida, é chato. Fica um elefante branco na sala. Mas eu acho que a gente precisa trazer sempre esse elefante branco pra te mostrar que eu não sou inferior. Mas que eu preciso também ser vista como alguém que saiu de um lugar há 20 passos atrás. Bacana, cara. E que vai conseguir chegar lá sim. Nem que a gente... Tem uma música que fala que assim, se a porta tá fechada, você quebra o muro. Bacana. Que vai ter uma porta, muito entendeu? Bacana. Então é isso, assim, Papito. E eu sou muito grata também por você me dar esse espaço, esse local de fala. Legal. Porque eu sei que às vezes são assuntos que as pessoas, em podcasts, em espaços assim, algumas pessoas não gostam de falar. Eu não tenho medo, porque assim, Papito, eu já... Descaralhei já cansei. Você colocou o que você acha que... Eu fico feliz de verdade por esse espaço, por você pensar nessa pauta também, pela produça que também tá viabilizando esse diálogo. Gente, olha só, é difícil pra caramba, tá bom? É difícil pra caramba. A gente tem que se esforçar pra caramba, tá bom? Mas a gente vai conseguir. Pra você, pessoa que nem eu, que veio da perifa, tá? Mãe solo, cheio de problema na vida. É difícil pra caramba, mas você pode conseguir. E pra você, outra pessoa que tá aí no seu estúdio, dentro da sua casa, cheio dos seus privilégios, dê oportunidade também. Olhe pra esses artistas fora da sua bolha e pense em dividir. Quando a gente fala sobre comunidade, quando eu falo que eu vim de uma comunidade, Papito, é porque na favela a gente divide tudo. Esses dias eu falei isso num show. Na favela, se você não tem arroz dentro de casa e o seu vizinho tem, logo você tem arroz. Na favela, se você tem 2 filhos, 2 crianças, preciso no mercado, sua vizinha tem 2 filhos, a sua vizinha vai partir a ter 4, porque ela vai olhar os seus 2, que nem filho dela, porque você vai no mercado. Então, assim, se você tem privilégio, se você tem um estúdio, se você tem saber, se você tem conhecimento, compartilhe esse conhecimento. Faça outros artistas também chegarem ali. Não acredita só em talento. Só talento não enche barriga. A gente precisa de ação, de conhecimento e de investidores, de pessoas que queiram confiar na gente e ajudar a gente a chegar lá. Isso aí. Agora vamos falar de saúde mental. Pós-programa. Como é que tá a cabecinha? Assim, vamos partir do princípio que todo mundo sabe que eu sortei, tá? Todo mundo sabe que eu sortei. Sortou? Sortei, nossa, pirei na batatinha, assim, fiquei muito mal. Gente, é uma experiência complexa demais estar num reality e aí você se deparar com você mesmo, né? Quando você olha, e aí você... Cara, eu não consegui assistir até hoje o programa, assim. Sério? Nossa. Sabe quantas vezes eu já vi o meu? Pra analisar cada jogador? 13. É porque eu parei. Ai, Papito. Mas eu vejo só pra analisar, porque de repente pode acontecer de me chamarem pra algum reality, então já tem uma base maneira, entendeu? Isso é verdade. Não, mas a minha intenção é não participar de reality nenhum, nunca mais, assim, pelo menos não de confinamento, porque mexeu muito com a minha cabeça, não tenho maturidade pra isso psicológica ainda, de olhar, de ver. Me arrependo muito de muita coisa que eu fiz, muita coisa eu me arrependo de não ter feito, então isso me gerava uma ruminação, um movimento de ficar ruminando o tempo todo minhas atitudes, e isso acabou comigo. Então, claro, eu já fazia terapia, mas, tipo, eu intensivei a minha terapia, mudei de terapeuta, Agora, eu estou com uma terapeuta maravilhosa, assim, recente, maravilhosa. Depois você me passa. Vou te passar. Eu tenho depressão, né? Eu trato a depressão. Você trata? Eu também, Você teve o gatilho? Foi pós? Na verdade, eu sempre tive depressão, mas o pós foi a minha crise. Se você fizer... Foi o gatilho, né? Foi o gatilho onde te pegou legal. Crise. Se você fizer uma reflexão, você vai ver que você já tinha... eu tenho. Eu, de fato, tenho. Eu trato a ansiedade, na verdade, eu comecei a ter crises de ansiedade e síndrome do pânico com 9 anos. 9, então você 10. já vinha com esse diagnóstico. Eu já tinha esse diagnóstico, assim, e eram coisas muito fortes pra mim.
Você eu tinha chegou a ter crise? Nossa, lá crises dentro? horríveis. Lá dentro. Sério? Eu tive Mas crises lá eu dentro. não lembro de ter passado, porque Não. já tem quase um ano que foi o programa de vocês, Na né? verdade, é porque, assim, dentro do reality a galera tem um acolhimento diferente quanto a essas coisas, né? Passar mal, saúde mental. Então a galera tenta realmente que isso não torne, acho que nem um gatilho pra quem tá assistindo, né? Porque se alguém tá assistindo e me vê tendo uma crise de ansiedade, quantas pessoas estão assistindo naquele momento? Quantas pessoas não podem gerar uma crise? Então, eles têm um acolhimento diferente. De fato, não foi algo que apareceu no dia. Muitos participantes me ajudaram. Eu lembro depois, quando eu vi alguns tweets, né, quando eu saí da casa, que eu vi alguns tweets, muitas pessoas falando, a Thalia precisa cuidar da saúde mental dela. E aí tinha algumas pessoas falando assim, vocês falam que tal pessoa tinha que cuidar da saúde mental, mas vocês não relevam nada do que a Thalia passa, do que a Thalia faz, visto que ela não tá bem de saúde mental. E assim, eu sabia que eu não tava bem, eu chorava o tempo todo lá dentro do programa. Eu ficava dormindo. Caraca, eu acho que nós... Eu chorava. Mas eu tive esse mesmo juro. problema. Eu tive... Quando desculpa te interromper, Não. tá? Eu vou te contar um pouco a minha história, tá? Quando teve uma dinâmica diferente no meu programa, que entrou uma família com 4 pessoas. Sim. Pai, mãe, filha e o sobrinho, que foi a Ana Clara, a Eva, o Papito e o Jorginho. Saíam 2 pessoas para ficar um, aí, pô, a galera já sabe que Sim. esses 2 viravam um jogador e tal. Cara, quando a Eva foi embora do programa, ali foi uma pancada para mim. Foi ali que eu entrei já num processo já bem triste naquele momento, né? Então, já comecei a ter um problema de... Aí piorou mais ainda, que eu tive uma rejeição. Bode expiatório, porque eu era dupla e a galera queria tanto que eu fui para 4 paredões, eu acho, 4, nem lembro, né? Nossa. E eu tive que conquistar o meu espaço lá dentro. Você teve que conquistar o teu também, com certeza, né? Com certeza. Mas, e foi difícil, cara, foi difícil. Até o momento da minha saída. Pô, a minha maior preocupação lá dentro não era a Ana Clara beijar, era jovem, cara. Entendeu? Porque eu sei que é difícil, é complicado. É complicado, né? Não era a Ana Clara se divertir. O meu problema era único e exclusivo da bebida. Só isso, mais nada. Eu não sei se é porque no BBB tem muita festa. De vocês Não, festa. a gente também tinha todo final de semana Era festa. muito legal, cara, muito legal. Mas a tua saúde mental, você ainda continua fazendo tratamento? Com certeza. Né? Não, eu continuo. A verdade é que eu tô conseguindo entender minha saúde mental agora, né? Eu passei a minha vida inteira com vários diagnósticos esquisitíssimos, assim. Eu nunca me senti uma pessoa normal, vamos falar assim. Nunca me senti uma pessoa normal. Normal pelo problema que você acha que é saúde mental? Né, eu nunca me senti uma pessoa normal, na verdade. A gente fala normal mesmo, tipo, da forma de pensar ou de sentir, né? E eu nunca me senti assim. E aí, eu tive minhas crises, né? Mas elas também de violências que eu sofri, né? Eu vivi violência doméstica por um período, né? Na infância, isso foi horrível. E isso também me gerou algumas mazelas. Então, eu comecei minhas crises de pânico por conta dessas violências que eu havia sofrido. Isso de criança? Como criança. Então, isso foi reverberando durante a minha adolescência, minha vida adulta, né? Eu tenho 22 anos, sou uma jovem adulta. Mas, assim, só este ano, só depois do programa, que eu comecei a ter um pouco mais de cuidado e de me intensivar mais e de frequências, assim, de cuidado. Então, eu tenho minha terapia, faço terapia toda semana. Minha terapeuta é maravilhosa. Para a ansiedade então, ou para depressão? Na verdade... Porque acho que serve para os dois, né? Agora eu tenho um pré-diagnóstico de bipolaridade. E aí... Esse pré-diagnóstico de bipolaridade, ele claramente não está fechado. Talvez futuramente eu venha trazer mais como é que fala, né? Mais atualizações. Mas de fato, assim, é bem claro e bem característico tudo que eu tenho.
E a verdade é que quando você tem uma depressão na bipolaridade, ela é muito mais forte, né? Antigamente até chamavam de outro nome, é como se fosse, enfim, uma depressão grave, sabe? E aí é uma depressão que você não consegue, assim, fazer nada, e é uma das depressões que mais mata, assim. E eu não conseguia fazer nada. Eu cumpri minhas agendas, né, no programa, do pós-programa. E aí eu tentei, por um período, a tentar produzir algumas coisas e tal, tentar fazer uns movimentos. Depois eu parei, já não estava mais conseguindo fazer nada, assim. E hoje, você tá naquele bem? período... Então, eu tô bem melhor. Naquele período eu não tava conseguindo tomar banho, não tava conseguindo fazer coisas básicas, assim. Isso pós o confinamento? Era muito difícil. Mas antes você tinha uma vida nada. tranquila? Apesar de eu ter as minhas crises, as minhas coisas assim, eu tava vivendo uma vida em constância, porque eu tinha que trabalhar, né, e tal. Mas eu já fui, eu fiquei, teve um período que eu fiquei, sei lá, acho que um mês fora do trabalho por conta de saúde mental. Então era algo que já existia. E eu inclusive quis esconder isso muito, porque eu tinha medo disso ser um grande impedimento de eu não entrar no programa. Então, aqui fora, eu precisei dar a cara a tapa para poder me ajudar, assim, para poder me curar, porque... Não me curar, né? Porque isso não tem cura, mas assim... para poder sair do fundo do poço. E eu não falo isso nem porque tais expectativas não foram supridas, porque também tem disso. Mas, assim, a gente tem uma mania de ruminar as coisas, sabe? E essa ruminação de sentimentos, de coisas que eu deveria ter feito, coisas que eu não deveria ter feito, coisas que eu claramente estava em mania, em episódio de mania, e aí eu me arrependia depois, é tudo tão louco que hoje eu consigo falar tranquilamente sobre isso. Mas eu tinha na minha família, por exemplo, o diagnóstico de bipolaridade, e minha mãe falava disso há muitos anos. E eu tinha medo. Isso não tem nada a ver com genética, né? Então, genética. Na minha família tem pessoas bipolares, né? Laudadas. Ih, caraca, desculpa, gente. E aí, eu tinha muito medo, assim, de ser igual. E aí eu ficava travando essa conversa, travando esse diálogo, travando esse laudo, não queria isso, não queria isso. E, na verdade, hoje em dia, é uma tranquilidade para mim conseguir partir de um ponto para poder realmente ficar estável. E foi partindo desse ponto, entendendo que é tranquilo, é possível que eu seja uma pessoa bipolar e consiga viver na sociedade como qualquer outra pessoa. Mas tá conseguindo viver tranquilamente, tá levando a vida de boa. É isso. Foi a partir disso que eu consegui ficar mais tranquila. Então, eu tô bem mais tranquila agora. E os novos projetos? E aí, os novos projetos, eles têm ligação direta com a minha saúde mental também, papito. Direta! Eu sou louquinha. Tinha que ter um médico aqui do lado pra falar com você. Pois é, né? Vocês podiam ter convidado, gente, um psico pra sentar ali. Se tem muito ligação com suas emoções, seus problemas mentais, acho que você já falou bastante sobre isso. O artista, né, ele é um poço de sentimento, papito. E quando a gente tá com muitos sentimentos, a gente precisa, sabe? Claro, desabafar. Vomitar essas coisas. Pô. E, esse EP, ele tá muito legal, assim. Eu tenho muitas faixas, na verdade, a gente ainda tá escolhendo direitinho, mas muitas faixas que saíram lá do meu âmago, sabe? Lá do meu âmago. Muitas faixas importantes que demonstram muito sobre meus sentimentos com relação aos meus amores, as coisas que eu já vivi, as coisas que eu ainda vou viver, minhas perspectivas, assim. E tá pra sair, né? Tá pra sair, a gente ainda tá produzindo. Tô fazendo os meus shows também, cantando algumas das minhas autorais. Isso tem sido muito legal pra mim. Que bacana. Você tem bastante música? Eu tenho um monte de música. Eu tenho um monte. Você fala muito sobre eu falo muito sobre amor. Eu gosto muito de falar sobre amor. Mas eu gosto também de falar sobre amor. Eu gosto disso. Você começou na igreja, né? Eu comecei na igreja. Cantando. Por que você não entra no gospel? Você tem uma voz muito bonita pra gospel, cara. E eu gosto, tá? Eu gosto. Se soltar um playback aí, eu canto, Por que você não canta um gospel, cara? Então, eu, na verdade, a minha intenção...
Ai, vocês querem que eu cante? A produção tá pedindo. Ai, gente, uma vez tem tupidíssimo. Deixa eu ajeitar aqui. Deus é o melhor pra mim. Ih, essa eu não conheço. Ah, eu só sei o refrão. Deus é o melhor pra mim. E se preciso for, não se compara. Ah, agora eu vou do teu. De mim, ele é o melhor. Deus é o melhor pra mim. Deus é o melhor pra mim. E se preciso for, não se compara ao que há de vir. Viu? Eu puxei atrás do... Olha, o papito. Tua aí. O papito, ó. E, inclusive, tem uma música gospel, sabia? Tu tem? Eu tenho. Vou cantar pra vocês. Meu Deus, eu preciso agradecer todos os dias seu favor. Eu não sei aonde eu estaria sem teu infinito amor. Senhor, necessito te sentir antes do dia amanhecer. Eu não sei como eu aguentei tanta saudade de você. Assim. Que lindo! Tá vendo? Tem que, pô. Não, é lindo, né? É lindo. Ó, se você gosta de cantar o amor, tem que cantar música romântica, dentro do teu estilo. Entendeu? Cara, o amor... E o gospel é uma música muito... Eu curto muito gospel. Não, a maioria dos gospels são amor, né? E foi por isso, na verdade, que eu escolhi não cantar gospel. É porque eu sempre quis cantar, na verdade. Mas eu sempre falei pra minha mãe que eu não queria ganhar dinheiro com Deus. Gente, uma criança totalmente problemática. Mas você é artista. Meu e você Deus. tá cantando pra ele. Não, você tá com certeza. cantando... Ó, eu não julgo... Câmera, eu não julgo quem ganha dinheiro com gospel, tá bom? Os crentes também precisam comer e sobreviver, tá? Mas eu, particularmente, Natália Araújo, nunca, desde criancinha, nunca gostei disso. E, na verdade, foi uma criação que eu tive também. Mas quando eu comecei a cantar pra valer, que eu comecei a cantar no metrô, eu comecei cantando gospel, tá? Comecei cantando gospel, mas eu não gostei do rolê. Eu achava que era muito meloso, não, isso? Na verdade, eu adorava cantar gospel. Assim, no metrô, mas eu achava que eu precisava dividir. Quando eu tava louvando e quando eu estava trabalhando. Porque... era algo muito íntimo pra mim, tá louvando pra Deus, sabe? Eu tenho uma relação muito legal com Deus. É porque eu acredito que você... Pra Deus não deve ser cobrado nada, né? Porque quando você fala da palavra de Deus. Você entende? Eu entendi, mas eu era muito feliz fazendo isso, mas eu acho que não era algo que eu deveria... Que eu não sentia confortável de fazer, na verdade. E aí, depois eu falei com a minha mãe, na verdade... Foi tudo muito natural, assim. A minha mãe que me apresentou a música secular também, sabe? Minha mãe me apresentou Elis Regina, Tom Jobim, sabe? Minha mãe me apresentou, Legião Urbana. Minha mãe me apresentou Legião Urbana, assim. Então, eu tive uma infância muito, muito rica de cultura, de música no geral. Eu não era essa crente, por exemplo. O Gael, ele era o crente que não podia ouvir música secular. Existem muitos crentes assim. A minha mãe nunca foi. Então, quando meu avô morreu, eu tinha mais ou menos quase 5 anos, tinha 4 anos, a gente começou a ouvir música secular dentro de casa. E eu ouvi Whitney Houston, Mariah Carey, Elis Regina, Legião Urbana, Belo. Só ouvia coisa boa, eu ouvia tudo, e ouvia tudo coisa boa. Então, assim, quando eu comecei a cantar música secular, eu comecei a compor, na verdade. E aí, eu falei pra minha mãe, eu tô me sentindo péssima, porque assim, eu não tô cantando música pra Deus, né? E aí ela falou assim, olha só, cara, ela foi genial nessa fase. Ela falou assim, Natália, você tá cantando amor.
Deus é amor. Deus e tá é tudo amor. bem. É porque a gente. Sim. É porque eu também tenho um pouco do teu pensamento. Eu acho que quando a gente fala de Deus, a gente não deve cobrar. Eu acredito. Mas a igreja, ela precisa se manter. A banda, ela precisa. O cara que é o artista que canta para um público muito grande, ele precisa de ter recursos para fazer aquilo, entendeu? Porque ele com certeza ele veio de uma luta também, igual a tua, entendeu? É um gênero musical assim como eu entendo o que outros, você está né? falando. Eu tô entendendo o que Inclusive, você tá a gente teve uma representante do gospel dentro da casa, Lady. porque não é todo mundo que chega e... tum, virou sucesso. Ele vai galgar aos poucos. Ele tem que ir de degrau em degrau. É o que eu falo para a Ana Clara. Sempre, desde quando ela saiu do programa, Ana Clara, minha filha, sempre com humildade, pé no chão, não tenta ir lá sentar na janela. Vai devagarzinho você vai chegando na poltrona, daqui a pouco você está na janela e está curtindo, e está na vibe que ela está, entendeu? É isso. A gente não precisa... E assim, é isso, né? E cada um sente dentro de si qual é a sua missão, o seu chamado, na real, né? Eu penso muito nisso. Eu acho que, às vezes, o chamado das pessoas vai ser... Às vezes a pessoa tem uma voz linda, sendo crente ou não, e ela vai cantar pra Deus, ou dentro da casa dela não vai querer trabalhar com isso. E tem outras pessoas que têm dom pra música e vão querer trabalhar tanto com gospel, tanto com, né, com esse mercado, que é um mercado, né? O mercado do gospel, o mercado da espiritualidade, quanto outros tipos de gênero. Então, mas assim, eu tenho um carinho pelo gospel, um carinho pela igreja, que é... Gente, eu te vejo no jazz. Eu amo, é isso. Cara, eu canto jazz, sabe? Eu te vejo no gospel. Amigos que eles fizeram um trabalho chamado Baixada em Jazz, se eu não me engano. e eles cantam jazz também, R&B, jazz. Vai dar uma palhinha pra gente do jazz? Aquelas. Pode ser. Bem pequenininha. Dá aquela palhinha assim, aquele refrãozinho. Lembra de algum? Ou, né? Hit the road, Jack, but don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, but don't come back no more. What you say? Hit the road, Jack, but don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, but don't come back no more. Agora vamos fazer aquele bate e volta. Sentiu o comercial? O nosso estrelo da casa. Sentiu? O ídolo. Eita. Cisa. Eu não conheço. Solana! Cisa Quem maravilhosa. É uma cantora de R&B. Meu Deus, ela é tudo pra mim, papito. Você não tem noção. Inclusive, meu apelido era Cisa Brasileira, tá? Sério? A galera que tava querendo me deixar com autoestima muito... Tá, um herói e uma heroína. Ou uma heroína. Um só? Ou um herói e uma heroína? Pode ser um herói. Um herói... Ai, um herói. Deixa eu pensar num herói. Nossa, gente. Eu tô Superman! Muito... Sabe aquele... Sabe quando é que a galera faz uns vídeos aí e fala assim... Uma pessoa que se admira, uma mulher que se admira... Gente, eu não consigo pensar em homem. Peraí, que difícil. Tranquilo. Uma heroína. Erika Hilton. Com certeza. Um sonho. Ser feliz, ser próspera, ser feliz. Agora, o que você diria, aconselharia a uma pessoa que quer tentar entrar em um reality show de confinamento? Qual o conselho que você dá? Eu vou dar um conselho para aquela câmera. Posso, papito? Claro, olha para ela. More, se conheça, tá bom? Se conheça. E se você não se conhece, vai pra terapia agora, para dar tempo de você se conhecer até lá. Tá bom? Porque você vai se reconhecer quando você sair. É isso. Agora vamos para o quadro Dá o Papito Aí. O que é mais importante para a sua carreira? Pra minha carreira? Verdade. Porra. Ih, até xinguei. Pode desculpa. Falar. Pode ficar à vontade.
Ai, foi muito verdadeiro agora, não deu certo. Mas é isso. É verdade. Mas a gente tem que falar a verdade, tem que ser verdadeiro, cara. Mas é isso. Eu acho que quando a gente tá na nossa carreira, a gente precisa agir com verdade nas nossas escolhas, sabe? Assim, tanto quem a gente quer que nos produza, quem a gente, qual a forma que a gente quer distribuir a nossa música, essas partes bacana, assim, cara. Mas também na parte de o que eu quero escrever, qual é a mensagem que eu quero passar pra minha galera, sabe? Então eu acho que é isso, assim. É verdade. É isso que é mais importante pra minha carreira, assim. Vai dar certo. E vai dar certo. Tá dando já, Papito. Estou aqui com vocês, tá dando certo. É verdade, tá dando certo. Eu tenho te acompanhado e tenho visto. Tá? Viu? Olha, todo mundo. Gente, infelizmente, nosso episódio está acabando. Foi uma honra. Ó, eu vou dizer pra você. Você é linda. Você tem talento. Você vai vencer. Pode acreditar. É só ter disciplina, ter fé, acreditar que você pode, e você pode com certeza, tá? Pode com certeza. Gente, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado. Ó, não esquece de dar aquela curtidinha, se inscrever no nosso canal. E ó, nós estamos em todas as plataformas. TikTok, Instagram, YouTube, qual mais? Spotify tá também? Spotify, nós vamos estar também. A gente vai estar em todas, cara. Que isso? Que negócio, pô, vai dar certo. Então a galera precisa, vai dar, não. Né? Já deu. Isso aí, Papito. Foguete não dá ré. Olha, cara, a tua história é linda. É muito linda de verdade. Você é uma mulher que representa muito bem a sua comunidade. Muito obrigada. Eu não tenho mais o que falar. Muito porque obrigada. o que eu falar aqui... Muito obrigada. Entendeu? Muito obrigada. Isso, tá? Ó, pessoal, cheio de amor pra você e pra vocês.